Agora, na Rádio Bandeirantes, Alma dos Negócios, com Ana Cássia Henrich. Olá, olá, estamos começando mais um Alma dos Negócios. Hoje eu tenho a grata satisfação de estar recebendo dois queridos amigos que atenderam a este convite, tudo porque eu recebi recentemente duas informações e elas tinham quase que o mesmo teor, o mesmo, digamos assim, o mesmo conteúdo, e isso me chamou a atenção. 2 congressos sobre governança corporativa em empresas vitivinícolas. Uma aqui na Serra Gaúcha, em Gramado, e a outra em Portugal. Então, eu digo, olha, é um tema que realmente deve estar interessando muita gente ao mesmo tempo, aqui e além mar. Por isso eu convidei esses 2 amigos, cada um nas suas respectivas áreas, para conversar conosco sobre este grande setor que movimenta muitos empregos, movimenta a nossa economia aqui no Rio Grande do Sul, porque temos muitas vinícolas aqui no nosso estado e, claro, hoje também acompanhando o nosso Michael Valero, nosso colunista da Band News, que sempre está trazendo novidades. Temos muitas vinícolas também em outros estados brasileiros. E a minha querida amiga, advogada, professora aqui da Escola de Direito da PUC, professora Laís Lucas, e que será conferencista nesses 2 congressos, o Congresso Luso-Brasileiro e o 3º Congresso Brasileiro, falando aí sobre essa questão de governança corporativa nas empresas vitivinícolas. Muito obrigada, Maicon, muito obrigada, Laís, por estarem aqui hoje, inclusive no estúdio da Band, porque geralmente a gente faz essas conversas online, mas hoje eu estou tendo esse privilégio aqui. Laís, como é que tu recebeu 2 convites para estar palestrando aqui no Rio Grande do Sul e proximamente também em Portugal sobre o mesmo tema? O que tu acha que tem a ver esse assunto estar pipocando neste momento nos 2 países? Ana, é um prazer estar aqui contigo nos estúdios da Band, junto com o Michael, hoje que o conheço. E tratando desse tema, que é um tema que, como tu mesmo disseste, é de super importância para o nosso cenário econômico. Por que eu acho que esse tema está pipocando? Porque nós recentemente tivemos, há coisa de 2 anos atrás, as empresas vitivinícolas envolvidas em alguns escândalos corporativos que não foram nem um pouco agradáveis, nem para nós aqui gaúchos e tampouco para os apreciadores do vinho, em geral. Então, as empresas, elas me parece que passaram a partir daí a olhar-se de uma forma diferente, A empresa vitivinícola, ela tem uma cadeia de fornecedores que é bastante complexa. Ela tem toda uma questão de compromisso com a sanidade dos seus produtos, que também é bastante complexo. Ela tem todo um compromisso de qualidade, muitas vezes até com a questão de denominação de origem, que nós temos aqui, no nosso vale. Então, nós temos uma série de questões que envolvem essa indústria, que lato sensu não deixa de ser uma indústria de alimentos, e toda indústria de alimentos é uma indústria que tem regras muito específicas para garantir a saúde e segurança dos consumidores, e essas indústrias, então, elas passam a olhar para si, porque a sua operação, de certa forma, ela é uma operação complicada. tanto, como eu falei, em cadeia de fornecimento, como as próprias relações de trabalho, porque não é só o meu trabalhador aqui dentro, é o trabalhador que está lá no meu produtor, que está me fornecendo uva, né? Só que quando a gente fala em governança, a gente sempre tem que lembrar da máxima que é o tom que vem do topo, tá? Então,
obviamente que as empresas tiveram que olhar o que está acontecendo lá embaixo, mas o quanto disso é reflexo do que acontece em cima. O quanto disso é reflexo da gestão dessas empresas, da forma como elas estão estruturadas, da forma como elas estão aconselhadas, né? E quando a gente olha especialmente para esse tipo de empresa, seja no cenário gaúcho, seja no cenário nacional, no cenário europeu, e daí podemos pegar Espanha, podemos pegar Itália, podemos pegar França, a gente vai se deparar com a questão de empresas familiares. A gente vai se deparar com, sem medo de errar, 98% dessas empresas, elas têm uma característica societária familiar. E a partir daí, a gente começa a olhar para um outro foco. Que as empresas familiares, elas têm dores e delícias que lhes são próprias, né? E que precisam ser tratadas de uma forma muito específica, né? Então, por isso, me parece que nos últimos tempos, e esses congressos que tu citaste, veja, o brasileiro que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, que é o Congresso Brasileiro do Direito do Vinho, está na sua 3ª edição, e o que acontece em Coimbra, que é um fruto deste brasileiro, está na sua 2ª edição. E casa muito com esse momento todo que nós vivemos. Nós precisamos olhar para essas empresas que são importantíssimas. O produto vinho, e daí vou deixar para o Michael falar, né? Mas é um produto que nos desperta sensações, e normalmente sensações boas. Tem toda a sua importância econômica, mas é um produto que está vinculado à celebração, que está vinculado a momentos de bem-estar das pessoas, que está vinculado muitas vezes também à questão de status, né? Então, é um produto que goza dentro da nossa sociedade de um imaginário, e um imaginário positivo, um imaginário lúdico, né? E, por óbvio, que um escândalo, seja esse ou seja qualquer outro, não interessa a essa reputação da bebida. Michael Valer, eu nem sabia que eu antes, preciso doutora falar, Laís... Quem sabe a gente só escuta o professor aqui. É uma aula. Não, mas é que depois que ele chegou aqui, Laís, Lucas, me trazendo, trouxe para a Laís para se exibir. Ele é muito exibido, inclusive. A gente sempre brinca com isso, lá no Happy Hour sobre isso, mas eu estou brincando. O Michael é um querido maravilhoso, mas eu não sabia que o Michael tinha, antes de ser um escritor de livros sobre vinhos, ele já tinha um outro livro, Empresa Familiar, Ame ou Deixe, que ele trouxe de presente para a doutora Laís. Bom, Michael, claro que a Laís aqui é a especialista neste assunto, mas queria te ouvir justamente pela tua prática, pela tua vivência nessas vinícolas, na busca, quando tu faz nas tuas pesquisas para os teus livros. Tu concordas com isso que a Laís disse? Tu tem uma outra visão sobre esse assunto? Boa tarde, minhas amigas. Obrigado pelo convite, Ana. E sim, quando a Ana me passou a pauta, eu falei, olha, acho que mais importante do que eu levar um livro de vinho é falar sobre esse livro sobre empresa familiar. Né? Mas eu vou esperar o do vinho também, tá? Tá prometido, calma. E junto com o livro ele sempre dá um vinho, tá? Ótimo, ótimo, Não, vou esperar. Sabe que eu não fujo desse tipo de intimação, né? Sim, mas não adianta falar de vinho brasileiro e vinho de uma forma geral, falar de famílias empreendedoras, e eu acho que tem essa questão que a professora Laís falou sobre ser um negócio de alimento, e isso tu tem inúmeros processos complexos, né? Hoje na Europa se fala muito em rastreabilidade digital, em blockchain para rastreabilidade, então questões extremamente complexas que no final é garantir a saúde de quem vai consumir, é garantir a origem de quem está fazendo. Então, hoje se fala muito na Europa sobre vinhedos de manejo orgânico, em preservação da terra. Isso tudo são mudanças do negócio vinho e são mudanças complexas, né? Isso tudo lá em cima, né? Como a professora lá no topo da hierarquia, tu não tiver isso muito bem resolvido, questões de profissionalismo da gestão, questões de relacionamento, questões, enfim, todas que fazem esse compliance do negócio, vai ser muito difícil de executar lá na ponta esses procedimentos mais complexos, né? E eu vejo isso diariamente.
Em geral, no Brasil, aqui a gente vai ter grandes vinícolas extremamente organizadas, né? Tu vai ter SA, tu vai ter indústrias que fazem mais de 100 milhões de garrafas que estão muito bem estruturadas, mas não é a prática, não é a realidade. A realidade são empresas pequenas, fazem até 100 mil garrafas, 1 milhão de garrafas por ano no máximo, e que ainda tem uma gestão muito, não, eu não vou dizer antiprofissional, mas uma gestão ainda muito intuitiva, né? As pessoas sentam, resolvem um assunto, na outra semana outro assunto, dificilmente tem um planejamento estratégico para o ano, para seguir. Então isso com certeza é um ponto que tu dificulta em momentos de grandes mudanças, né? Que é essa questão de tomar uma demanda complexa e tentar colocar ela dentro da empresa, né? E não são raros os casos aqui no Brasil, mas lá fora também, de empresas que acabam, de vinícolas que acabam por não conseguir esse alinhamento entre os familiares, né? Então, é todo um processo complexo, que tu tem processos, mas tu tem relacionamentos, né? Então, eu não queria estar na pele da professora Laís, viu? Que é um assunto extremamente delicado, né? Mas, Michael, eu só vou pegar um gancho de uma coisa que tu falaste aqui agora, que é o seguinte: muitas vezes existe também, a gente percebe muito nesse tipo de empresa, por conta toda de uma tradição, porque essa questão do vinho, me parece que o vinho, isso é mais forte, tem uma questão de tradição muito forte, né? A gente pode perceber que muitas vinícolas carregam o nome da família, né? Então, assim, é ali colocado a sua marca carro-chefe, né? Enfim, é o nome da família, a história da família, e isso é contado de uma forma muito enfática por vezes, né? Então, é um produto, é uma agrega bebida, valor, agrega, claro, em que essa questão da tradição, ela pega e pega muito bem, tá? Então, o que acontece às vezes nessa mudança, né, quando a gente vai trocar uma geração pela outra, quando a gente precisa, né, isso são os grandes saltos, né, que a gente vê, e pode ser um grande salto tanto para cima quanto para baixo, né, e muitas das vezes a gente não consegue ter isso de forma planejada e vem uma sucessão abrupta, que é uma das coisas que mais me preocupa quando a gente está tratando de empresas familiares, né, é aquele falecimento que ninguém estava esperando, né, é o ataque do coração, é o acidente, e de repente, não, mas era só ele, aquele líder carismático da empresa, aquele fundador ou aquela segunda geração, era só ele que negociava com o pessoal, com as famílias que forneciam a uva. E agora, quem é que vai negociar? E isso, este exemplo que eu acabei de dar, ele é verídico, tá? Tanto é que tem duas viúvas famosíssimas, né? A viúva Champagne. A Champagne, né? A viúva Clicquot e a Pommery. Da Pommery. Aliás, deixa eu fazer porque recentemente eu vi o filme da Vive Clicquot, e tem uma parte do filme que é um outro tema que eu acho que merece mais um Alma dos Negócios, ou então mais um programa com a Ana, né? Que ela fala no final, vai a julgamento, porque não se queria que a empresa ficasse com ela, e um dos juízes lá, enfim, não sei que tipo de corte era naquela época, disse assim, mas uma vinícola não pode ser administrada por mulheres. É muito forte isso, né? E olha... Não é? E até hoje, infelizmente, ainda é uma indústria que tem uma resistência, ou cria algumas resistências bastante mulheres, grande, né? Bastante grande. Eu estava comentando no bastidor aqui sobre uma marca muito famosa, muito tradicional, que é a Bionde-Santi, da Toscana. E a Bionde-Santi, em 2017, foi vendido para um grupo francês, deu maior polêmica lá na indústria. Como é que a marca mais tradicional da Toscana cai na mão de franceses, né? Mas o que acontece? Tradição e troca de geração. Exatamente isso que a Laís falou. O filho, na década de 90, adquire outra vinícola na Toscana, diverge frontalmente do estilo de vinho do pai, que é um personagem muito famoso, e vamos lá, tradição não só da vinícola, mas da região, se confundem aí, né? E tem uma matéria, tem uma reportagem, em 2012, fazem uma entrevista, a revista Decanter, inglesa, faz uma entrevista com o Jacopo, que é o filho, né? Que já estava com 70 anos, e tá falando, o título da matéria, inclusive, é algo do tipo assim, as relações melhoram entre os Bionde-Santi, mas a ruptura é inevitável. O título é assim, e lá pela tanta, a última aspas, né, do Jacopo, ele fala assim, se ele quiser vender, ele, o pai dele, né, se ele quiser vender, melhor, fico feliz. Se não, é esperar morrer e pagar os impostos da herança.
Cara, é extremamente impactante, pensando que a gente está falando de família, de gente bem-sucedida. E de uma empresa. E de uma empresa, piora, uma marca, né? Um patrimônio italiano, né? Então, às vezes, eu falei para a Laís assim, o europeu é mais desenvolvido. Empresa familiar é aqui, é na Europa, em qualquer lugar, né? É verdade, é verdade. Bom, e como esse realmente é um programa que passa muito rápido, porque... 30 minutos. Nem deu tempo de abrir um vinho. Não deu tempo de abrir o vinho, mas não vai faltar oportunidades. A minha pergunta para os dois é: o que fazer? Qual é, digamos assim, o conselho? Não, né? Conselho a gente não dá de graça, mas na opinião de vocês, o que está faltando para que aqui no estado, por exemplo, as vinícolas tenham mais um olhar mais criterioso para este tema? Michael, eu não sou nenhuma especialista em vinho, tá? A minha especialidade é só abrir a garrafa. Apreciar, tá? Mas ela sabe esse tipo de gente que a gente gosta, né? Mas já ouvi falar que o vinho precisa oxigenar antes dele ser bebido. Verdade. E assim, para o consumo, me parece que também para a manutenção dessas empresas, o que precisa por vezes é oxigenação, tá? E oxigenar em que sentido? Oxigenar abrindo, talvez para novas ideias, talvez para até mesmo para quem está ali envolvido, né? Mas a família ou quem está ali naquela gestão entender que às vezes as coisas não são um fim em si mesmo, né? Então, assim, do ponto de vista jurídico, a gente sempre avalia quando vai pensar numa organização, em sucessão de uma empresa familiar, será que não está na hora de ter um conselho de administração, que é o que está ali previsto na lei, com um membro independente, alguém que vai chegar de fora e que vai fazer a pergunta incômoda, tá, mas por que é assim? Mas por que há 50 anos tu faz isso assim e não faz isso assado? Bom, não estamos prontos ainda para um conselho de administração, existem outras formas de estabelecer um conselho consultivo, mas assim, abrir para novas ideias. Tem uma outra questão também, né, que nós sabemos dentro da indústria e de alimentos, que é eu trabalho tanto para a indústria de proteína animal quanto para a indústria de vinhos, assim. Então, assim, que é uma coisa que vem me preocupando há algum tempo, nós estamos mudando os hábitos de consumo. Existem medicamentos aí muito poderosos do ponto de vista, né, de emagrecimentos, de emagrecedores, enfim, que estão se popularizando e que as pessoas estão mudando. Nos Estados Unidos a gente tem pesquisas sérias de mudança de hábitos de consumo. E isso vai impactar bebida alcoólica de forma muito ruidosa e outras indústrias em geral. Então, assim, por vezes a gente precisa abrir para outros olhares. Né? Às vezes alguém mais novo, alguém que está ali estudando alguma coisa de inovação, tem alguma coisa, nem que seja uma pergunta para fazer e que pode ser um novo insight. Então me parece que assim, é necessário oxigenar a indústria do vinho, oxigenar o vinho, né, Michael? Posso falar? Claro, agora? Aproveitar a professora, né? Aproveitar a professora, claro, não, o programa é nosso aqui, é de todos, É ótimo esse insight da professora sobre, né, dar um oxigênio para essa relação, mas eu percebo uma coisa muito comum, e aí eu queria entender qual é a tua perspectiva sobre isso, que tu tem, em geral, óbvio que cada família tem uma história, cada marca tem uma história, tem suas dores, né, íntimas lá, mas eu percebo, em geral, quando uma nova geração começa a entrar no negócio e a geração anterior começa a ficar mais idosa, a geração nova costuma renegar tudo que ele está fazendo. O pai está ultrapassado, o vô já não entende mais, precisamos fazer tudo novo, tudo diferente, né? E a geração anterior está ainda com essa disputa de poder. Não, mas peraí, eu fiz tudo isso e tu quer mandar mais do que eu? Então, eu vejo que tem, de um lado, falta a validação dessa experiência, desse conhecimento da geração mais experiente, do outro, falta empoderamento, falta coragem de empoderar. Como é que resolve essa questão que é frontal quase, assim? Qual é que é a ferramenta principal para essas duas gerações começarem a conversar o mesmo idioma? A primeira questão é, assim, legado é algo que a gente tem que colocar dentro de uma caixinha e tentar proteger. Agora, qual é esse legado? Existem valores dentro de cada empresa que vão ser essenciais, tá? Ouvi uma vez de uma empresa, nós não colocamos água no suco de uva. Isso é um valor.
com esta frase, eles disseram muita coisa, tá? Que tem a ver com qualidade, tem a ver com posicionamento. Nós não colocamos água no suco de uva, não importa o que aconteça, tá? Então, a primeira coisa é, o que é essencial? O essencial, ele tem que ser transmitido. Agora, se ele vai ser transmitido pisando a uva com o pé, ou se ele vai ser transmitido utilizando uma máquina super high-tech para fazer isso, daí são outros 1.500 e que as coisas têm que se ajeitar. Uma primeira questão que eu acho super importante do ponto de vista documental é a gente ter um alinhamento de interesses, tá? E esse alinhamento de interesses, ele passa por um acordo de sócios, talvez, de futuros sócios, ou até mesmo por o que a gente chama de um protocolo familiar, tá? Então, assim, o que é necessário para que a nova geração ingresse no negócio? E necessário no sentido de capacitação técnica, experiência, até mesmo idade, formação, o que é necessário, né? E, ao mesmo tempo, o que quem está na geração anterior vai poder oferecer. Se tu quer que o teu filho fique na empresa, ele tem que ser o teu trabalhador mais bem pago. Tá? Não adianta, não, porque é meu filho, eu vou pagar menos. Não, é teu filho. Ele tem talento, tu acha que ele quer contribuir, ele leva o sobrenome, ele tem condições de manter o legado, ele tem que ser muito bem valorizado dentro da tua empresa. Então tu acha que esse início, essa mudança, esse alinhamento é da geração mais poderosa, vamos dizer assim. É essa geração que tem que... E se essa geração não quiser, nada vai acontecer. Na minha visão, na minha experiência. Toda vez que a geração de sucedidos se coloca disponível, e não precisa concordar com tudo, porque por vezes não vão concordar com 80%, mas se ela está disponível, o processo flui de uma forma muito mais tranquila, tá? O processo flui, porque senão ele não flui. Porque daí a gente entra em questões jurídicas. Ah, eu sou o detentor de todas as cotas, meu filho não é sócio, então não. Não me interessa. Não me interessa, né? Então a gente, com questões jurídicas, acaba bloqueando. Mas se existe um interesse, a briga vai acontecer, a discussão, eu não quero essa máquina, eu não quero isso, eu não quero aquilo, não, mas ainda não é o momento. Isso é normal dentro do processo. Tem choro, né? Tem choro, dói. Pois é, agora esta dor, nesta avaliação, ela é mais emocional ou ela é mais, digamos, jurídica na hora da resolução? Acho que tem duas coisas, tá, Ana? E especialmente empresas que a gente vai verificar que tem aí 50, 60 anos ainda de pessoas que estiveram. Tem uma questão que é a pessoa dedicou aquela vida inteira para aquele negócio e ela se afastar do negócio, ela consentir com a sua finitude ou ela enxergar a sua finitude. Muitas vezes tem isso. Eu há 50 anos venho para cá, 70 anos venho para cá e eu não fazer mais isso, eu estou assumindo que eu fiquei mais velho e que dali um pouco o meu fim está próximo, tá? Essa é uma primeira questão. A segunda questão é que, normalmente, se a gente pega essas empresas, eles vieram de uma vida muito mais difícil do ponto de vista financeiro. E construíram uma ascensão, porque senão não teriam chegado a 5, 6, 7 décadas, tá? Imigração italiana, exatamente, podemos falar, né, culturalmente. Subindo e descendo o morro, né? Aquela dificuldade toda, produziam o vinho necessário para vender, botavam dentro do caminhão, vinham para, né, desciam um pouco a serra para vender, às vezes vendiam tudo, às vezes voltavam com o caminhão cheio, tá? A sobrevivência. Muitas das vezes o que era produzido para um consumo próprio da família, sobrou uma garrafa, vamos vender então, né? Então, assim, uma vida muito difícil e ninguém quer voltar para essa vida difícil. E daí dá medo. E daí é aquela questão do tipo, mas será que o meu filho vai ser tão consciente, capaz, competente para que mantenha este padrão de vida que ora alcançamos? É um medo, e é um medo genuíno, é um medo legítimo. Agora, o que acontece nessas questõezinhas todas? A gente precisa criar mecanismos para que algumas coisas se mantenham. É óbvio, e o Michael vai concordar comigo aqui, ninguém vai querer colocar um herdeiro, por exemplo, que não tem a mínima capacidade de gerir um negócio. Nós não estamos aqui falando na sucessão por sucessão. Nós estamos falando em alguém que vai conseguir preservar aquele legado, manter a empresa competitiva, saudável e apontando para cima, né? E talvez esse também é um desafio, né?
quando tu não tem herdeiros que estão capacitados para uma função e o pai ou o patriarca tem que admitir isso, olha, vamos ter que vender, ou vamos ter que buscar alguém fora do primeiro nível familiar. Exato, exato. E o chegar a essa conclusão, por vezes, é super difícil. Eu admiti que eu não tenho um herdeiro, uma herdeira que possa fazer. Meu filho é maravilhoso, sei lá, como fotógrafo, né? Como jogador de futebol. Como médico. Se formou em medicina, é um excelente médico. E agora? E agora nós não temos essa continuidade. Daí, esse também... Mas como é que eu vou botar uma pessoa estranha dentro da empresa se nunca foi assim? Né? Toda mudança, todas as primeiras vezes são complicadas, né? E não vai ser diferente dentro de uma empresa familiar. Pois é, Michael Valério. Minha amiga, tu achou que era só tomar vinho, né? Não, a coisa não é fácil. E o Vini Barassi, que está conosco aqui nessa gravação, já me deu que nós temos 2 minutos. Então tem 1 minuto para cada um para deixar aqui o seu recado. Bom, queria agradecer, Ana, mais uma vez por estar aqui contigo e ter me apresentado aqui o Michael, que eu acho que a gente vai ter muitas figurinhas para trocar a partir daí. Eu acho que deu match aqui. Tem assunto em comum. E... Eu estou pensando num livro em conjunto aí, olha só. Gostei da ideia. Temos relações públicas já. Claro. Ótimo, já sabemos que vai prefaciar o livro, o que tu acha? E convidar todos que puderem, né? Vai ser em Gramado e Canela, o 3º Congresso Brasileiro do Direito do Vinho, que vai acontecer em maio, do dia 22 ao 24. E lá a gente vai ter a oportunidade de debater esses temas, né, de forma mais aprofundada e outros temas também que são relacionados à indústria vitivinícola e desejar que todo mundo possa sempre continuar bebendo seu vinho, né? Seu bom vinho. Sem água. Sem água. Que as vinícolas continuem produzindo, né? Ana, brigadão, muito bom conhecer a professora, muito bom tocar nesse assunto. Quem já leu algum dos meus livros de vinho, sabe que eu gosto das histórias, né? Tem a parte de fazer a avaliação do vinho, de fazer a crítica do vinho, mas eu sempre abordo a parte humana dessas relações, né? A parte humana que está por trás da taça, e sem ela não acontece a taça, né? Não acontece o vinho, né? Então é um prazer estar participando desse bate-papo. Só para um insight final, e no começo tu falou como... Por coincidência, estão falando aqui, estão falando na Europa, né? Hoje a Europa tem um desafio muito grande, que talvez repercuta aqui, que é o consumo mundial de vinho em declínio. Sair de questões políticas, eu estava na Espanha agora, olha, eles comentando, vai entrar uma lei de tolerância zero para a direção em vinho, que aqui já tem há muito tempo. E para eles é algo que assusta, né? É menos gente bebendo vinho no restaurante, né? Então lá tem um desafio que está todo mundo pensando muito nisso. Eu acho que é uma pitada a mais de complexidade nessa sucessão, nessa relação das gerações, de o que vai acontecer amanhã com esse mercado tomando menos vinho europeu, né? Então, não é coincidência, eu acho, esses eventos estarem acontecendo meio que juntos e o tema ser comum de preocupação. Mas isso aí, @vinhosmw, para me acompanhar. Daqui a pouco estamos no Happy Hour juntos, né? Toda sexta. Toda sexta. Aí falando só bobagem. Não, nem tanto, né? E a professora Laís já participou e disse que adorou, viu, o Happy Hour. Agora tem que trazer um dia contigo também. Na sexta, melhor dia. Melhor dia, tá? Só me convidar que eu venho. E o Alma dos Negócios fica por aqui. Meus convidados foram Michael Valério, colunista da Band News, e a professora Laís Lucas, advogada e professora da PUC, da área do Direito. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Alma dos Negócios.